Que Deus, Espírito Santo, que colocou a fé em Jesus nos nossos corações, nos acompanhe de maneira especial nesse momento, que nós queremos refletir na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, como eu falei antes na hora da leitura, alguns domingos a gente pode escolher as leituras. Então hoje poderia ser João capítulo 12, ou Mateus capítulo 26, uma boa parte dele, ou ainda algum outro texto. E eu escolhi então a gente refletir hoje sobre uma parte do Evangelho de Mateus 26. E esse texto leva a gente para um momento muito especial, provavelmente muito emocionante, naquela última semana de vida de Jesus. Nós estamos então no que a gente chama de Semana Santa. O que aconteceu aqui é depois que Jesus então entrou em Jerusalém, ele não ficou aquela semana inteira hospedado lá. Ele foi para Betânia. E Betânia era bem pertinho de Jerusalém. E ele então está lá na casa dos seus amigos queridos, Lázaro, Marta, Maria, aquele Lázaro que há pouco tempo ele havia ressuscitado. E durante o jantar, aconteceu algo surpreendente e algo marcante. A Maria se aproxima de Jesus com um frasco de um perfume caríssimo. Não sei se vocês têm ideia quanto custava esse frasco de perfume. Alguns estudiosos calcularam, e mais ou menos no nosso valor hoje, R$37 mil. R$37 mil, mais ou menos, custou esse perfume que Jesus então Maria derramou sobre a cabeça de Jesus. A gente pode dizer assim que foi um gesto extravagante, foi um gesto intenso e cheio de significado. Mas a gente viu no texto que nem todo mundo entendeu e nem todo mundo gostou do que ela fez. Alguns discípulos criticaram, disseram: puxa, que desperdício, a gente podia ter vendido esse perfume e a gente poderia ter dado dinheiro aos pobres. E Jesus diz: olha, os pobres sempre vão estar aqui para vocês ajudarem eles. Eu não vou estar sempre aqui. Jesus viu aquele gesto daquela mulher de uma maneira diferente. Ele viu o coração dela. Ele viu a intenção, o amor, a fé que ela tinha nele. E Jesus não só viu, mas Jesus então defende aquela mulher. E diz assim: o que ela fez vai ser lembrado para sempre. E a partir então desse acontecimento, eu quero convidar vocês a pensar nesse domingo de Ramos, que também é chamado de domingo da paixão. Porque aqui começa, a caminhada de Jesus final até a cruz. Para a gente refletir sobre esse tema, as ações que honram Jesus. As ações que honram Jesus. Para que vocês e eu, a gente pense assim: a minha vida tem honrado Jesus? Quando eu saio aqui da igreja, não estou falando aqui no culto, que no culto é fácil, até normal, a gente louvar, cantar, ofertar, mas quando a gente sai daqui, a nossa vida tem honrado Jesus? E a primeira coisa que a gente vê, meus irmãos, é que as ações que louvam, que honram Jesus,
elas nascem da fé. Eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez alguns vão estranhar. Nem toda boa ação agrada a Deus. Nem toda boa ação agrada a Deus. Como assim? Porque tem pessoas, muitas pessoas, que fazem o bem por motivos errados. Eu posso fazer o bem para alguém porque eu estou me sentindo culpado. Eu estou com uma culpa e eu quero compensar, então eu faço bem para alguém. Eu posso fazer o bem para alguém para aparecer. Eu posso ajudar alguém para, mostrar que eu estou ajudando. Eu até lembrei essa semana, eu e a Gilda fomos entregar uma cesta básica lá em São Francisco para um rapaz que tem câncer, para a família dele. E a gente entregou, fiz uma devoção e eu lembrei, que às vezes tem pessoas que quando vão entregar uma cesta básica, ajudar alguém, tira um monte de selfie, tira um monte de foto, publica para todo mundo ver. Às vezes até com boa intenção, para comprovar que entregou mesmo, mas às vezes não, às vezes é para se mostrar mesmo, Eu não gosto muito de fazer isso, às vezes as famílias nem querem aparecer, O que eu tiro foto, vocês podem ver, nem tiro selfie, Eu tiro foto das entregas no hospital, Tiro foto lá do que a gente entregou, às vezes uma funcionária sai na foto. Mas veja, tem gente que faz o bem para aparecer, para se mostrar. Tem gente que também faz o bem por orgulho, por interesse próprio. Tudo isso está meio ligado, Então, mesmo que ajudem outras pessoas, essas ações não estão honrando a Deus. Está fazendo bem sim, mas não está honrando a Deus, porque tem motivação errada. E mais, o apóstolo diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele não está falando de qualquer fé, ele está falando da fé em Jesus. Então muita gente faz coisas boas, que ajudam o próximo, mas se não vem da fé em Jesus, faz o bem, mas não estão honrando a Deus. Já Maria, ela não agiu ali por aparência. Ela não pediu para Jesus, Jesus, fala alguma coisa boa de mim aí. Não. Ela agiu porque ela tinha fé em Jesus. Ela já tinha ouvido a palavra de Jesus. Ela confiava em Jesus. Ela amava Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. Então, desta fé, brotou essa atitude tão bonita. E assim é com a gente, meus irmãos. Ligados a Jesus pela fé, ele diz que nós somos como o galho ligado à videira. Se a videira é Jesus, nós vamos produzir frutos que vêm de Jesus. Então, se estamos ligados a Jesus, ele diz lá em João 15, naturalmente, nós vamos produzir frutos. Ou seja, vocês e eu, nós não vamos fazer coisas boas por obrigação. Nós não vamos vir no culto por obrigação. Já me perguntaram, mas eu tenho que ir no culto? Não, você não tem que vir no culto. Se você ama Jesus, você vai vir porque você quer agradar Jesus, você quer ouvir Jesus falando lá na igreja. Mas eu tenho que ajudar os outros? Não, você não tem que, mas se você está ligado a Jesus, você vai querer ajudar os necessitados e assim por diante, porque isso é resultado de uma fé viva que existe em nós. Segundo, meus irmãos, as ações que honram a Jesus refletem amor por Jesus. Estão vendo que uma coisa está ligada à outra. Já disse, Maria fez aquilo porque ela amava Jesus. E aqui está uma coisa tão importante. Nós não estamos honrando Jesus quando a gente faz isso por amor próprio. Ou como eu disse antes, para aparecer, para receber elogios da igreja, das pessoas, receber reconhecimento. Isso não é amor por Jesus. Isso é amor por nós mesmos. Então o verdadeiro amor,
ele é motivado pelo que Jesus fez por nós e ainda faz. E ele se mostra em atitudes. Tá? Como diz a palavra lá em João, uma carta de João, não amemos só de palavra, amemos de ação e em verdade. Então, quando a gente serve alguém, quando a gente ajuda alguém, quando a gente usa os nossos dons, os nossos recursos, quando a gente se importa com aquele que está precisando da nossa ajuda, seja emocional, material ou espiritual, meus irmãos, a gente está mostrando na prática o nosso amor por Jesus. O mesmo João diz assim: como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se você não amar o próximo que você está vendo? O amor a Deus se mostra muito mais do que a gente faz aqui na igreja, né? É realmente amor na prática. E por que a gente então mostra esse amor na prática? Porque Ele nos amou primeiro. Tudo começa em Jesus. E tudo volta para Jesus. Né? Quando a gente ama o próximo e faz ações, pode ser que não tenha um resultado imediato, mas talvez muitas dessas pessoas vão começar a prestar mais atenção em Jesus, porque nós fizemos o bem para elas por causa de Jesus. Terceira coisa, as ações que honram Jesus, elas envolvem entrega, esforço. Vejam, Maria não deu qualquer coisa, vocês viram, né? Quem de nós, se a gente tiver lá 40 mil reais na conta, a gente ia pegar e comprar um perfume para dedicar a Jesus? Ou qualquer outra coisa, né? Talvez a gente até faça isso, mas vejam, naquela época isso valia talvez muito mais do que hoje. Não era qualquer coisa. Então ela deu o melhor. Ela deve ter juntado esse dinheiro, a gente não sabe, mas ela deu algo muito valioso. Ela não foi lá, né, no boticário da época e falou assim: eu quero um perfume mais baratinho que você tiver aí. Ela pediu provavelmente o mais caro que tinha lá. Quem assiste, ou já assistiu aquela série que eu sempre falo, The Chosen, aparece ela indo lá comprar. E aí a atendente vai mostrando os perfumes, ó, tem esse aqui e tal. E ela fala assim: não, mas eu quero aquele um que você guarda lá atrás. Aquele que você não põe aqui para o pessoal ver porque ele é caro. E a atendente olha assim desconfiada, né? Mas você não vai ter dinheiro para isso? Aí ela põe uma bolsa de dinheiro assim, traz aí. Aí ela traz, e aí a moça pergunta assim: quanto você quer? Você quer? Que quantia você quer? Ela fala: eu quero o frasco todo. Ela tira mais uma bolsa de dinheiro. A atendente fala assim: mas se eu te vender tudo eu vou ficar sem, isso aqui demora muito para conseguir. Mas olha aqui, ó, com esse dinheiro aqui você pode ficar de férias 1 ano. Mais ou menos assim que, né, aparece a cena. E então, a gente vê que existe uma ligação entre amor e entrega. Quem ama, se doa. Mas vejam, a gente não faz isso, ela não fez isso, para a gente conquistar alguma coisa de Deus. Não é aquilo como alguns pregam por aí: dê bastante e Deus vai te dar em dobro. Não é isso que está acontecendo aqui. Não é isso que nós vamos fazer. A gente doa porque Deus já doou. A gente ama porque Ele já amou. E tudo que a gente puder dar, não dá para comparar com a vida de Jesus que Ele deu na cruz por nós. Lá Ele se entregou totalmente. Então, vale a gente pensar, meus irmãos, de tudo que Deus nos dá: o nosso corpo, a nossa saúde, o nosso tempo, os nossos dons, nossos recursos financeiros, materiais, de tudo isso, o que nós temos oferecido a Deus? Temos tentado dar o melhor? Ou será que às vezes a gente só dá o que sobra, o que não faz falta? Vejam, na verdade, né, quem esteve aqui no estudo sobre mordomia cristã no ano passado, a gente falou: Deus na verdade quer tudo da gente, tudo.
O que quer dizer isso? Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou levar ali na oferta? Não. Quer dizer que você vai usar todo o teu dinheiro em coisas que agradam a Deus. Você vai usar o teu tempo em coisas que agradam a Deus e assim por diante. Mas Deus de fato quer que a gente separe algumas coisas especialmente para Ele, para o seu reino diretamente. Fazer uma outra pergunta. Nós vamos reformar aqui o nosso templo, né? Depois nós vamos ter uma assembleia aqui só de relatórios. Vocês vão ver que nós temos um certo valor em caixa. Valor que foi guardado, né, de ofertas, também porque a gente economizou um ano sem pastor em Brejetuba, né, isso também nos ajudou a juntar mais dinheiro. E aí alguém pode falar, poxa, mas tem bastante dinheiro em caixa. Bom, se a gente pensar no custo que vai ser essa reforma, provavelmente, talvez é a metade do que a gente vai precisar. Não sei, nós não fizemos, ainda não recebemos orçamento, né? Mas o que eu quero dizer com isso? A minha pergunta é, o que aconteceria se cada um de nós, se todos nós que estamos aqui hoje, e os irmãos que não estão também, se cada um de nós resolvesse oferecer sempre o melhor a Jesus? E aí eu não estou falando só de dinheiro, eu já disse, né? Dons, recursos, tempo. Né? Como nós temos gente que dedica o seu tempo para estar com as crianças na escola bíblica. Gente que dedica o seu tempo para cuidar aqui da música, do som. Gente que canta e outras áreas, né? Vejam, como cristãos individualmente, como congregação, como Igreja Evangélica Luterana do Brasil, se cada um de nós sempre decidisse dar o melhor para Jesus, o seu reino, quantas pessoas mais poderiam ser alcançadas pelo Evangelho? Quantas pessoas teriam as suas vidas salvas e transformadas pelo Evangelho de Jesus? Isso já está acontecendo, mas pode acontecer mais ainda. Qual é a sua prioridade? Qual é a nossa prioridade? Eu vou, antes de ir para o final, lembrar uma frase que eu vi de novo essa semana, que diz mais ou menos assim: aproveite a vida aqui porque ela é curta. E a pessoa responde: pense bem o que você faz na sua vida aqui, porque a eternidade é longa. A vida aqui é curta, mas onde é que você quer passar a eternidade? Que não vai ter fim. Depende de com quem e como você viver aqui. E aí eu venho então para a última parte. As ações que honram Jesus recebem a aprovação de Jesus. Veja, Maria foi criticada. Isso acontece hoje ainda. Quem se dedica, quem serve a Deus, quem se entrega, e aqui eu não estou falando só desses que eu citei aqui, ou do pastor, estou falando de todos nós. Muitas vezes aqueles que realmente tentam se dedicar ao reino de Deus são mal compreendidos. Às vezes são criticados, podem ficar desanimados. Vou dar um exemplo prático. Nós vamos ter agora em junho o congresso de servas. No ano passado nós preparamos o congresso, né? Eu sou da diretoria, tem várias irmãs aqui que são da diretoria. Nós tentamos fazer o melhor. Mas acabou o congresso, um monte de gente criticou. Mas aqueles que criticaram, a maioria não quis assumir um cargo para ir lá preparar o congresso, né? É só um exemplo que eu estou dando, né? Então, às vezes acontece, a gente é mal compreendido, a gente é criticado, tá? A gente pode desanimar. Mas veja daí o que Jesus fez. Em vez de ele concordar, falou: ô Maria, para com isso aí, guarda esse perfume, vamos dar para os pobres. Não, ele defende aquela mulher. E ele continua fazendo isso. Ele vê quando nós nos entregamos a ele. Ele conhece a gente, ele valoriza cada gesto que a gente faz, que é feito com amor. Tem coisas, por exemplo, aqui na igreja, né, que a gente não vê. Quando vocês chegam aqui, já está pronto as flores. A Santa Ceia está pronta. Alguém lá atrás preparou tudo isso. A gente não viu.
Mas Jesus viu. Jesus valoriza os nossos gestos feitos com amor. Então, quantas vezes nós temos, infelizmente, irmãos, que só sabem criticar e correm o risco de, por não ver as coisas bonitas, boas, as bênçãos de Deus, correm o risco até de perder a fé, porque em vez de agradecer só criticam. Aqueles que servem com dedicação, eles têm as suas obras lembradas por Deus. Não é o que nós estamos fazendo aqui hoje? Jesus disse: em todo mundo vai ser contado o que ela está fazendo para mim. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos aqui usando o exemplo dela para nós. E há uma promessa muito bonita, meus irmãos, lá em Apocalipse. Felizes são os que morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Não é que as nossas obras ganhem o céu. Eu vou dar um outro exemplo. Há pouco tempo, especialmente os mais, não vou falar mais idosos, que têm DNA mais antigo, conheceram muito mais do que eu a Dona Elídia. E se fala das obras dela. O pastor Hilário falou que aqui nessa construção, de alguma maneira, tem a mão da Dona Elídia aqui. Porque de uma ou outra maneira ela ajudava também quem estava aqui trabalhando. É só um exemplo. É o que está dizendo aqui Jesus em Apocalipse. Felizes os que morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Então, meus irmãos, eu quero relembrar o que a gente falou. As obras que honram Jesus na nossa vida nascem da fé nele e refletem o nosso amor por ele. Envolvem um esforço verdadeiro e recebem a aprovação de Jesus. Que Deus ajude vocês e eu a vivermos assim. Que a gente seja pessoas que não só falam, mas fazem. Que a gente não seja aqueles que criticam, mas aqueles que tentam oferecer o melhor para Jesus, tanto aqui na igreja como no dia a dia. Que nós sejamos pessoas, como diz o lema das servas, que servem com alegria, não resmungando. Que nós sejamos pessoas que honram a Cristo com a nossa vida toda. E mesmo que vierem críticas, seja dentro ou fora da igreja, não desanimemos, porque o nosso Senhor está vendo, o nosso Senhor conhece, o nosso Senhor se alegra quando nós servimos com fé e amor. O apóstolo Paulo diz: permaneçam firmes, sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês nunca é em vão. Então fiquem firmes, o trabalho não é em vão. Que nós vivamos, meus irmãos, como igreja e como cristãos individualmente, sempre fazendo ações que honram Jesus, levando o seu amor aos outros, assim como Maria demonstrou. E como o próprio Jesus demonstrou da maneira mais bonita e maravilhosa, quando Ele entregou a sua vida por nós lá na cruz. Quando você ajudar alguém, você der uma cesta básica, você der um remédio, uma dica. Às vezes a pessoa precisa conhecer Jesus. Tenha na sua casa sempre alguns livrinhos ali, da hora luterana. Entregou alguma coisa, um livrinho de mensagens para você. Ela vai ter oportunidade de saber por que você está ajudando ela, porque você ama Jesus. Que assim seja. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor tão grande que nos alcançou e transformou toda a nossa vida. Obrigado, porque assim como Maria, nós também podemos nos aproximar de Ti e Te honrar com as nossas vidas. Perdoa-nos quando nós fazemos as coisas por orgulho,
por aparência, por querer aparecer. Renova em nós um coração sincero, cheio de confiança em Ti, cheio de amor verdadeiro. Ajuda-nos a Te servir com alegria, a oferecer o nosso melhor, nosso tempo, nossos dons, nossa vida. Que as nossas ações sejam frutos da fé e expressem o quanto Te amamos. Dá-nos coragem para continuar, mesmo diante de críticas ou perseguições, confiando que o Senhor vê e se agrada de tudo que é feito por amor a Ti. Que a nossa vida seja uma oferta agradável, que o Teu nome seja honrado e o Teu reino seja sempre servido por nós. Em Teu nome oramos. Amém.